No decreto de designação da Comissão de Licitação e Pregoeiros. Alguns de vocês querem fazer algum questionamento sobre o que nós falamos ontem, que ficou ainda em dúvidas? Tranquilo? Ou vocês entenderam ou não entenderam? Pois não, Sr. Tamares? Quem já tem suas comissões designadas por portaria? Sim. Há necessidade de... Não. É conveniente mudar agora para a Olha, pelo fato de ser portaria o decreto, não há necessidade de o senhor mudar. Agora, deve-se fazer uma análise dessa portaria, se ela traz essas informações que nós vamos falar agora. Se ela não traz, eu recomendaria que o senhor fizesse um decreto revogando a portaria, mas adequasse à forma que nós vamos colocar. Porque é comum o seguinte: quando a gente pega uma portaria que vai designar os membros da Comissão de Licitação e Pregoeiro, a gente só vê, artigo 1º, fica designado para compor a Comissão de Licitação, fulano, ciclano como presidente, secretário e pronto, acabou. Lembrando que a lei não estabelece claramente, ou seja, detalhadamente, a não ser aquele texto que tem no artigo 51, quais são as atribuições dos membros das comissões. Então, a gente precisa se adequar, conforme o artigo 115 e 118 da Lei de Licitações, que fala que os órgãos devem se adequar às suas regras de licitação, obedecendo, obviamente, aquilo que dispõe a lei. Vamos dar um exemplo. Municípios menores, não existe em lugar nenhum dizendo que a função de elaborar a minuta de edital é da CPL, mas isso é feito pela CPL. O TCU entende que as minutas dos atos convocatórios devem ser elaboradas por unidade administrativa específica, mas o município não possui estrutura para ter uma unidade só para fazer minuta de edital ou minutas de contratos, etc. Okay? Então, o que a gente recomenda? Que esse ato de designação já deixe claro quais são as atribuições das comissões permanentes de licitação que o município existe. É isso que nós vamos detalhar para vocês. Como nós falamos ontem, recomenda-se que seja um decreto, porque tem efeito externo, porque você vai trabalhar em uma licitação, né, que vai gerar o quê? Um contrato, uma obrigação do particular com a administração pública. Então, recomenda-se também que o mesmo ato que você está designando a comissão de licitação, você vai nomear, ou seja, designar os pregoeiros oficiais. Isso mesmo, no plural. Não é admissível que um órgão tenha apenas um servidor qualificado para ser pregoeiro. Deve ter-se pregoeiros titulares, oficiais, a gente chama oficiais porque tem capacitação técnica para isso, e deve ter aqueles pregoeiros que vão atuar como suplentes. Por quê? Porque o pregoeiro titular ou oficial, no momento do certame, ele pode ter algum problema e não comparecer, né? Então tem que ter alguém que possa substituir com suas qualificações. Então não deve ter apenas um pregoeiro, deve ter mais de um pregoeiro habilitado para atuar nos processos, ok? E esse pregoeiro com suplentes, esse pregoeiro precisa da equipe de apoio? Depende. Porque às vezes nós temos equipe de apoio que só atrapalha e não contribui. Então nós precisamos definir isso também. Vamos falar isso nesse decreto. Todos os pregoeiros deverão ser servidores do órgão promotor de licitação. Olha, a lei de licitação está sendo revogada, está vindo outra realidade, né? Isso ainda não aconteceu, mas em breve acontecerá. Isso vai mudar também essa questão. Mas atualmente nós temos na legislação que os pregoeiros devem possuir vínculo com o órgão que está promovendo a licitação. Diferente do leiloeiro. Leiloeiro vocês podem contratar o particular, né? Ele deve possuir, os pregoeiros devem possuir qualificação técnica, né? Isso deve estar comprovado na sua pasta funcional. Não vejo necessidade de vocês estarem juntando para todo o processo cópia de certificado de pregoeiro para fazer prova em processo. Vocês podem declarar isso no ato de nomeação, que ele possui habilitação técnica, qualificação, que está comprovado na sua pasta funcional, que a parte fiscalizatória pode verificar isso a qualquer momento, sem ter necessidade de fazer aquele tanto de cópia e colocando lá. Se você tem um pregoeiro, né, e colocar todo o comprovante, todo
todo processo um comprovante, isso vai ter uma comprovação desnecessária que pode ser simplificada. Aí você tem que ficar claro no processo. Quem tem competência para convocar ou escolher entre os pregoeiros oficiais, né, é o ordenador de despesa, ou seja, a autoridade competente que está autorizando a abertura do processo, né? Na ordem de abertura, ele já pode convocar o pregoeiro. O que não se pode, a gente vai auditar um processo, aí você pega o processo, você vê que ele foi todo formalizado inicialmente pela comissão de licitação, e quando você entra na parte de credenciamento, você depara com um pregoeiro lá. Ninguém chamou o pregoeiro no processo, ninguém convocou o pregoeiro, e ele aparece no processo assim. Não, o pregoeiro não entra no processo por vontade própria, ele tem que ser convocado para entrar no processo. E quem faz essa convocação é a autoridade competente, o ordenador de despesa. Pode fazer isso na ordem de abertura que nós vamos mostrar depois. Vou apresentar para vocês um modelo básico do ato de designação da comissão de licitação e dos pregoeiros. Vocês controladores, eu recomendo que esse modelo seja proposto por vocês, porque vocês estão normatizando, vocês estão cuidando para que o trabalho de fiscalização seja favorecido nesses casos. Vocês têm a obrigação de estar normatizando isso de forma prévia, de forma que vocês utilizem essa normatização para exercer o papel fiscalizatório que o controle interno tem que desempenhar. Então, veja bem, nós recomendamos que seja designação, a não ser que você possua no seu município o cargo de pregoeiro. Aí é nomeação. Alguns municípios já instituíram o cargo de pregoeiro, e dentro das atribuições de pregoeiro, tem aquelas também de atuar em outras funções administrativas, porque senão o cara vai fazer pregão todo dia. Não vai, né? Não vai. Então, recomendo assim que quando for um servidor designado para exercer a função de pregoeiro, que seja designação e não nomeação, né? Porque não tem o cargo. Então, designe os membros da comissão de licitação e pregoeiros. Esse é o modelo que nós vamos tratar aqui. Lá no artigo 1º, nós trazemos a redação dessa forma: fica designados os integrantes da comissão permanente de licitação. Vejam bem, vocês têm que entender a princípio qual é o papel da comissão permanente de licitação. Você não deve colocar comissão permanente de compras e licitações. Por quê? Porque é a regra de ouro que eu falei para vocês ontem. Quem licita não compra, quem compra não recebe, e quem recebe não liquida. Ou seja, quem recebe liquida, é a mesma coisa, mas quem recebe não paga. Então, os membros da comissão, que integram as comissões de licitações, eles não devem comprar. Quem compra é a área de compras. Não é isso? Então você não deve, no ato de composição dessa comissão, não dizer compras e licitações. É só licitações. Qual o papel da comissão permanente de licitação? A comissão permanente de licitação, como o próprio nome diz, permanente, ela é a coordenadora de todos os processos de licitação realizados pelo órgão. Isso não quer dizer que ela vai julgar todos os processos, mas é ela que organiza, numera, tramita, formaliza, verifica se está devidamente formalizado, né? Então, esse é o papel da comissão permanente de licitação. O próprio artigo 51 da lei de licitação, ela faculta a composição de comissão especial. Eu posso ter comissão permanente de licitação e uma comissão especial? Posso. Depende do objeto. Se o objeto for mais complexo, for mais tecnicamente exigível esse conhecimento, eu posso compor uma comissão especial de profissionais habilitados somente, que tem. Mas quem vai autorizar a numeração desse processo, a publicação, é a comissão permanente, porque ela é a titular da coordenação dos processos.
Tá? Vocês têm que entender que esse é o papel da comissão permanente. Bem como eu posso fazer com que algum profissional habilitado venha integrar a comissão permanente durante um determinado processo, conforme a lei determina. Nos termos do parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 51, os seguintes servidores. Aí você tem que identificar esses servidores já no ato de designação, como ali está, olha só, agente público, você vai colocar o nome do fulano, né? Servidor efetivo, porque a lei exige que você identifique quem é efetivo. Efetivo, ocupante do cargo de agente administrativo, portador do CPF tal, com qualificação técnica comprovada em licitações. Olha só, eu estou dizendo no ato de designação que esse servidor, além de ser efetivo, ele já possui a qualificação técnica. E onde pode comprovar essa qualificação técnica? Na pasta funcional. Então eu não preciso juntar certificado no processo. Eu já estou dizendo que ali está, né, mostrando que ele é qualificado, que pode perfeitamente evitar essa questão de ficar juntando no processo, mas já está identificado. Então eu vou fazer isso para o agente 1, agente 2, agente 3. Então, o que eu vou ter? Ali eu já sei. Aqui eu estou nomeando, olha, estou nomeando 5. Sendo que o primeiro é efetivo, o segundo é efetivo, o terceiro é efetivo, o quarto é efetivo, o quinto é contratado. Eu posso ter contratado na minha comissão de extensão? Posso. Nada impede, ele é servidor do mesmo jeito. Eu posso ter um